Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos estudar o sistema urinário, que é um sistema muito importante que apresenta diversas funções. Sempre que a gente pensa em sistema urinário, vem logo os rins à nossa mente e ele é realmente o principal órgão desse sistema. Além disso, quando a gente pensa em rim, a gente pensa em urina, mas nós vamos ver que os rins ele apresentam diversas funções além da produção e a excreção da urina. Então vamos entender sobre esse sistema. Bem, de modo simples, os rins eles vão ser, como eu disse, os principais órgãos do sistema urinário, porque ele que faz todo o trabalho de produção da urina, e com essa produção da urina, ele vai conseguir controlar a quantidade de íons e de água presente no nosso sangue. Sabe os íons que a gente estudou lá no começo das nossas aulas? Ou sódio, potássio, cálcio. Então, ele vai controlar as concentrações normais, as concentrações homeostáticas desses íons e também a concentração, a quantidade de água no nosso sangue. Como que ele controla? Através da ingestão, da ingestão de água, da ingestão de íons e também da excreção desses íons. Que é excretar? É jogar algo para fora do corpo. E isso obedece ao princípio de balanço de massas. O que é o balanço de massa? A mesma quantidade que entra é a quantidade que tem que sair. Isso a gente conversou lá no começo das nossas aulas, na primeira aula de fisiologia celular, que a mesma quantidade de, por exemplo, água que entra no nosso corpo é a mesma quantidade que tem que sair. Os rins, eles desempenham 6 funções principais. E a primeira que nós vamos estudar aqui é a regulação do volume de líquido extracelular e da pressão arterial. O plasma, não o líquido extracelular, não está fora da célula, então os rins vão controlar o volume de plasma. Por quê? Se o líquido extracelular diminui muito, a pressão também vai diminuir. E se o líquido extracelular e a pressão caem em níveis muito baixos, não vai conseguir chegar sangue com nutrientes e oxigênio adequado lá no encéfalo, que é onde é o centro de controle do nosso corpo. E a gente já viu que quando não chega oxigênio e nutrientes, podemos ter causas severas e permanentes no nosso encéfalo. Além disso, a perfusão, ou seja, a distribuição do sangue, quando o líquido e a pressão está muito baixa, não consegue se distribuir adequadamente. Então, fica faltando oxigênio e nutrientes também adequados para o resto do corpo. Então, os rins ele vai fazer esse trabalho de regular o volume do líquido extracelular e, consequentemente, regular a pressão arterial, trabalhando junto com o sistema circulatório. Com isso, ele assegura que tanto a pressão arterial quanto a perfusão tecidual, quanto a distribuição de sangue para todo o organismo permaneça numa faixa adequada, permaneça numa faixa que tenha a função adequada para o funcionamento do nosso organismo. Outra função importante do nosso sistema urinário é a regulação da osmolaridade. Essa regulação da osmolaridade significa a regulação da quantidade de água dentro do nosso organismo e ela vai funcionar da seguinte maneira. Se a gente está com pouca água no nosso organismo, se nós estamos precisando diluir muitas substâncias ou estamos com pouca água para realizar a homeostase, nós costumamos sentir sede. Agora, se tem muita água, nós fazemos xixi. Ou se começamos a nos movimentar e precisa dissipar calor, começa a suar. Então, os rins também estão entrelaçados com essas funções. Como eu disse, é o sistema urinário que que faz a manutenção do equilíbrio iônico,
que faz o controle das concentrações daqueles íons importantes no nosso corpo. Que íons são esses? Principalmente sódio, potássio e cálcio, que estão relacionados com a propagação do impulso nervoso, transmissão de neurotransmissores, contração muscular. Então, os rins fazem a manutenção, o equilíbrio dessa concentração ideal desses íons, não pode ter nem muito e nem pouco, para que ele então faça as suas funções homeostáticas no nosso organismo. Os rins são capazes também de fazer a regulação homeostática do pH. O que é o pH? O pH é o potencial de hidrogênio e ele é dividido em uma escala onde de 0 a 6 é ácido, ou seja, tem mais hidrogênio, e 8 a 14, que é básica, tem mais bicarbonato, tem menos hidrogênio. E 7 significa que o pH está neutro, não está ácido nem básico. Tem algumas regiões do nosso corpo que são mais ácidas e outras que precisam ser mais básicas. Mas, falando de sangue, de sistema renal, no sangue, no plasma, o pH normalmente é mantido dentro de uma faixa estreita de variação. Normalmente, o pH no sangue ele tem que ser neutro. Então, se o pH, porventura, estiver muito ácido no sangue, o que os rins vão fazer? Vão mandar embora os íons de hidrogênio, porque quanto mais hidrogênio, mais ácido. Então, os rins mandam embora, excretam o hidrogênio e conservam as concentrações de bicarbonato. O bicarbonato, ele é básico. Então, quando tiver muito ácido, eu uso um bicarbonato. E quando estiver muito básico, eu uso o hidrogênio. Então, os rins eles fazem essa regulação. Está muito ácido, mando o hidrogênio embora e conservo o bicarbonato. Agora, se estiver muito alcalino, muito básico, eu vou mandar embora o bicarbonato e conservar as concentrações de hidrogênio para que a concentração do pH plasmático se mantenha em neutralidade. Outra função muito importante do sistema urinário é a excreção. Como eu já disse, a excreção é o ato de expulsar, é o ato de eliminar algo de dentro do nosso organismo. Então, o sistema urinário ele vai remover substâncias metabólicas, ou seja, que foram produzidas pelo nosso organismo e que não tem mais função. Então, ele excreta, manda embora essas substâncias metabólicas, mas também ele vai ter o papel de excretar aquelas substâncias que são xenobióticos, ou seja, são toxinas, alguma coisa que é estranha ao nosso organismo. Toxinas, pode ser produto de limpeza, patógenos, então ele vai tentar eliminar essas substâncias que não fazem bem, que são estranhas ao nosso organismo. Dentro dos metabólicos produzidos pelo nosso corpo, que são excretados pela urina, eu tenho a creatinina, a ureia e o ácido úrico, que são bastante importantes quando a gente faz a avaliação renal. Outras substâncias que são excretadas pelo sistema urinário são os hormônios. Essas substâncias endógenas são retiradas do sangue pelos rins. Então, quando eu tenho um hormônio em excesso, ele também é excretado do nosso corpo. Sabe a coloração amarelada que a urina apresenta? Essa coloração ela é originada por uma substância que é chamada urobilogênio, e ela tem essa cor amarelada e ela é um produto também metabólico da hemoglobina. Então, esse produto metabólico também é excretado
pela urina, né, o urobilogênio, e é isso que dá a coloração amarela a ela. E a última função, a sexta função do sistema urinário, está relacionado com a produção de hormônios. Isso mesmo. Embora os rins não sejam glândulas endócrinas, embora não seja uma glândula, né? Eles desempenham funções importantes no papel de 3 vias endócrinas. A primeira está relacionada com a produção de eritrócitos. Quem são os eritrócitos? Eritrócito é um nome para as hemácias. Então, as células renais sintetizam o hormônio eritropoetina, e esse hormônio é quem regula a produção de hemácias. Os rins, eles também vão liberar a renina. A renina, ela vai ser uma enzima que regula a produção de hormônios envolvida no equilíbrio de sódio e na homeostase da pressão sanguínea. Nós vamos estudar um pouco mais a renina a fundo na próxima videoaula. E, por fim, as enzimas renais também auxiliam na conversão de vitamina D3 em hormônio ativo que regula o equilíbrio de cálcio. Então, os rins também vão ter participações na produção de hormônio, na produção de hormônio relacionado às hemácias, relacionado à pressão sanguínea e equilíbrio de sódio, e também relacionado à vitamina D. Então, como nós vimos, os rins, eles apresentam muitas e importantes funções para a nossa sobrevivência em si. Mas esses rins, eles são bastante espertos. Assim como outros órgãos do nosso corpo, eles possuem uma enorme capacidade de reserva. O que isso significa, professora? Significa que eles são bastante resistentes. Então, segundo a maioria das estimativas, para você perder a função renal, você deve perder quase 3/4 dessas funções do seu rim antes que a homeostase comece a ser afetada. Então, tem que perder quase toda a função renal para que comece a interferir na homeostase do nosso corpo. Por isso que eles são bastante resistentes. E por isso também que as pessoas conseguem viver com um rim só. Por exemplo, doa o rim ou perde o rim, nasce sem um rim, né? E vive somente com um e consegue viver uma vida tranquila. Mas também, quando esses rins chegam à falência, é muito difícil manter uma vida saudável. Aí que entra a hemodiálise, o transplante e assim por diante. Agora vamos começar a ver um pouquinho da anatomia do sistema urinário relacionado com a sua fisiologia, relacionado com a sua função. Bem, o sistema urinário ele vai consistir em 2 rins, esse órgão em formato de feijão, tem um do lado direito e um do lado esquerdo. Em cima dos rins eu tenho as glândulas suprarrenais, aqui chegando sangue e saindo sangue dos rins eu tenho em azul a veia, em vermelho a artéria. Esses canais que descem do rim são o ureter. Então, eu tenho 2 ureteres, um em cada rim. Depois do ureter, depois desses ureteres, eles vão se unir à bexiga urinária e, por fim, abaixo da bexiga eu tenho a uretra, por onde vai ser excretada a nossa urina. Nesta imagem, à nossa esquerda, nós temos um corte do nosso rim, como se nós estivéssemos vendo o rim por dentro. A parte de fora eu tenho o córtex, tenho a medula, abaixo ali do córtex. Dentro da medula eu tenho os néfrons, que são muito importantes para o desenvolvimento da função renal. Unindo as medulas, eu tenho a pelve renal e descendo a pelve eu tenho o ureter. Bom, quando que a urina começa a ser produzida? A urina ela vai começar a ser produzida quando
chega sangue nos rins, e esse líquido que estava no plasma, esse líquido que estava no sangue, ele se desloca para dentro dos néfrons e ali vai começar a produção de urina em si. Os néfrons, ele vai consistir na maior parte dos rins. E são esses túbulos, esses néfrons, que vão modificar a composição do líquido, que era um plasma e agora vai virar a urina, à medida que ele passa ao longo das estruturas do néfron. Isso nós vamos ver o passo a passo mais para frente. O néfron, então, ele vai ser a unidade funcional do rim. O que é uma unidade funcional? A menor parte que exerce uma função. São os néfrons que são os responsáveis pela função renal. Até os médicos que cuidam dos rins chamam nefrologistas, se a gente fazer essa comparação aí. Dentro dos nossos rins existem mais ou menos 1 milhão de néfrons e cada um deles é dividido em segmentos, e cada segmento vai ter uma função, que vão ser filtração, reabsorção e secreção, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Cada segmento ele vai ser intimamente associado com vasos sanguíneos especializados, porque vai ter uma hora que vai chegar esse sangue, esse líquido, do plasma, e depois vai ter uma hora que esse líquido ele vai ser reabsorvido e depois vai ser secretado de novo para dentro do néfron. Então, por isso que o néfron ele tem que estar associado intimamente com os vasos sanguíneos. Então, depois que esse líquido é processado pelo néfron, agora ele vai ser chamado de urina, a nossa famosa urina. E aí ele vai deixar os rins pelo ureter, que é esse túbulo amarelo aqui saindo de cada rim. Depois que sai dos ureteres, essa urina vai chegar na bexiga. E é ali que ela vai ser estocada até preencher o seu volume total. Então, a bexiga ela vai se expandir e ela é preenchida com a urina, até que se tenha um reflexo ou um estímulo de micção. Quando eu tenho esse estímulo de micção, é que chegou a hora, então, de excretar, de eliminar essa urina. E essa urina ela vai ser eliminada pela uretra. Existe uma diferença, que é mais uma diferença anatômica, entre a uretra feminina e masculina. A feminina ela vai estar na região entre a vagina e o ânus, e a masculina ela vai estar presente no pênis. Como eu disse, os rins eles vão ser completamente irrigados pelos vasos sanguíneos. São então as artérias renais que vão trazer esse sangue do coração para os rins, e esse sangue que vai ser filtrado e depois vai ser reabsorvido pelas veias renais, que vão levar esse sangue então de volta para o coração. Agora vamos olhar a anatomia do néfron e suas funções. Bem, o néfron ele é dividido em várias regiões, e a primeira região é o glomérulo. O glomérulo é essa parte vermelhinha, redonda ali no começo da imagem, e ele é unido à artéria renal. Então, o plasma chega da artéria renal e cai no glomérulo. É o glomérulo que vai ser a peneira dos nossos néfrons, dos nossos rins, e é ali que o plasma vai ser filtrado. Esse glomérulo ele vai ser envolto pela cápsula de Bowman, e juntos o glomérulo e a cápsula de Bowman formam o corpúsculo renal. Agora, filtrado, esse líquido ele vai fluir para o túbulo proximal, que é essa região ali logo que sai do corpúsculo renal, essa região dobradinha é o túbulo proximal. Descendo o túbulo proximal, eu tenho a alça de Henle. Essa alça de Henle ela é dividida em ramo descendente e em ramo
ascendente. O ramo descendente é o que desce após, é a região que desce ali após o túbulo proximal. E o ramo ascendente é o tubo que sobe em direção ao túbulo distal. E assim eu tenho então a alça de Henle. Então, saindo do túbulo distal e caindo no ducto coletor, agora esse líquido ele vai passar pelo córtex renal, depois pela medula e vai chegar na pelve renal. É na pelve renal que esse líquido vai ser filtrado, modificado e chamado agora de urina. Então, a partir da pelve renal que o líquido vai ser chamado de urina. E essa urina, então, ela vai ter que cair no ureter para chegar até a bexiga, ser acumulada e excretada pela uretra. Agora que nós vimos a anatomia do néfron, vamos ver as funções dele. Bem, os néfrons, eles filtram 180 litros de água por dia. Isso quer dizer que os nossos rins filtram 180 litros de água por dia. Se a gente pensar que o volume médio da urina é de 1,5 litros por dia, representa que mais de 99% desse líquido que os nossos néfrons filtram, ele é reabsorvido pelo nosso corpo e cai novamente na corrente sanguínea. Se isso não acontecesse, se ele não reabsorvesse esse líquido que ele filtra, nós simplesmente desidrataríamos rapidamente. Os 3 processos básicos que acontecem no néfron são a filtração, a reabsorção e a secreção de líquido. E é esses processos que nós vamos ver passo a passo a partir de agora. O primeiro processo que vamos ver é a filtração. Como eu já dei um spoiler para vocês, a filtração ocorre no glomérulo, ocorre ali no corpúsculo renal, que é a união do glomérulo com a cápsula de Bowman's. E é ali que ocorre a filtração. E o que é a filtração? É o movimento do líquido do sangue, ou seja, do plasma, para dentro do glomérulo, para dentro do rim. E ali ocorre a filtração desse líquido. Tudo que é filtrado pelo glomérulo, ele é destinado à excreção pela urina, ou seja, é destinado a ser mandado embora pela urina, a não ser que o corpo ainda precise desse líquido, precise dessa substância, então esse líquido e essas substâncias são reabsorvidos. O interessante é que dos 100% de plasma que chega no glomérulo para ser filtrado, 80 volta para a artéria eferente e somente 20% ele é filtrado pelo glomérulo. Esse 20% do plasma que passa através do glomérulo, então ele é filtrado e menos de 1% desse líquido que foi filtrado é eventualmente excretado pela urina. Por que isso acontece? Porque a filtração de todo o plasma deixaria para trás um grande número de células sanguíneas e proteínas que não podem fluir para fora do glomérulo, que são necessários para a manutenção da nossa vida. Então, cerca somente de 1/5 do plasma que flui para dentro dos rins é filtrado, que seria somente 1%. Desses 20% que são filtrados, mais de 19% é reabsorvido e somente 1% ou menos de 1% é excretado pela urina. Então, isso quer dizer que mais de 99% que chega no glomérulo, eles vão retornar, eles entram no rim e depois eles retornam à circulação sanguínea, para que a gente continue tendo um plasma puro para a manutenção da nossa vida, para que a gente
não tenha mais circulando no nosso sangue metabólitos que não são necessários ou substâncias que não são comuns para o nosso organismo. O passo seguinte da filtração é a reabsorção. Então, depois que foi filtrado, o nosso corpo vai reabsorver este líquido. E onde que ocorre isso? Ocorre no túbulo proximal do néfron. E o que é a reabsorção? Vai ser o transporte desse líquido, dessas substâncias que foram filtradas pelo glomérulo e pelo corpúsculo renal, e agora elas vão migrar de volta para a corrente sanguínea. E em qual região do néfron que isso acontece? Acontece no túbulo proximal. E ali no túbulo proximal é regado de vasos sanguíneos, e aí usando os capilares peritubulares, esse líquido e essas substâncias fluem de dentro do rim para a corrente sanguínea. Então, como já conversamos, mais de 99% do líquido que entra para ser filtrado pelo corpúsculo renal vai voltar para a corrente sanguínea. E a maior parte dessa reabsorção da corrente sanguínea vai ocorrer no túbulo proximal. Mas o túbulo distal do néfron também vai conseguir fazer um pouco dessa reabsorção. Essa reabsorção vai ser finamente regulada. Isso possibilita que os rins reabsorvam seletivamente íons e água de acordo com a necessidade do organismo para manutenção, então, da homeostase. Essa imagem vai mostrar as substâncias que estão sendo reabsorvidas do rim para o sangue. Então, em amarelo, eu tenho o interior do rim, o lúmen tubular. E em azul, eu tenho o líquido extracelular, que é o plasma, ou sangue. Então, que substâncias que vão do rim, que foram filtradas, que vão do rim para o sangue, que vão ser reabsorvidas pelo sangue? O sódio é uma dessas substâncias, ânions, que são íons também, que podem ser reabsorvidos, a água, o potássio, o cálcio e a ureia. Todas essas substâncias são importantes para a manutenção da homeostase do nosso corpo, quer dizer, que elas têm funções importantes no nosso corpo, principalmente a água. Então, eu tenho que filtrar esse líquido que vem do sangue. Então, chega o líquido do sangue, cai no rim. O rim filtra e o que não for mais necessário para o sangue, o que for estranho para o sangue, ele vai mandar embora. O que o corpo vai reutilizar, ele manda de volta para o sangue. Então, eu tenho a reabsorção. Essa reabsorção ela vai ser importante porque eu preciso continuar tendo concentrações adequadas desses íons para ocorrer impulso nervoso, contração muscular, bomba de sódio e potássio. Eu preciso de água para movimentar o oxigênio e os nutrientes que estão presentes no sangue para todas as partes do nosso corpo. E por fim, nós temos a secreção. A secreção vai ser o transporte de moléculas do sangue para o rim. Mas agora, essas substâncias elas não vão ser filtradas. Por quê? Já foram filtradas, reabsorvidas e agora vão ser secretadas de volta nos rins. Esse processo de secreção é um processo bastante seletivo e ele costuma usar proteínas da membrana para fazer esse transporte. Então, a secreção ela vai ser o transporte dessas substâncias que já foram filtradas pelo rim, caiu no sangue novamente, né? Foi reabsorvido e agora elas estão sendo jogadas novamente para dentro do rim. Então, quando eu falo de secreção, é quando eu estou liberando uma coisa dentro do próprio organismo. Então, aqui eu estou liberando
estou fazendo a transição, na verdade, de substâncias do sangue para o rim. Mas agora essa substância ela já foi filtrada. Então a secreção, assim como a reabsorção, vai depender do transporte de membrana, que é aquele transporte que a gente já conversou, transporte ativo e transporte passivo. Então, o que é secretado para dentro dos rins novamente? Vão ser o potássio, íons potássio e íon hidrogênio. Então, essa secreção, ela vai acontecer no néfron distal e ela vai ser importante para a regulação da homeostase. Além disso, essa secreção de volta, para os rins vai ajudar a ter uma excreção melhor de substâncias. Então, ela vai selecionar. Essa secreção ela ajuda a selecionar aquelas substâncias que conseguiram passar pela reabsorção, mas elas ainda não têm mais função no nosso corpo. Eu preciso eliminar elas. Então, elas são secretadas para dentro do rim para serem excretadas pela urina. Então, a secreção ela vai ajudar a excreção ser melhor, mais seletiva. Então, nessa imagem, nós temos o néfron em amarelo, com as suas regiões, e grudado ao néfron, eu tenho os capilares sanguíneos. Só para lembrar, então, a filtração é o movimento do plasma para dentro do corpúsculo renal. Depois, a reabsorção é o movimento desse líquido que foi filtrado, que está no rim, então ele vai ser jogado de volta, ele vai ser reabsorvido pelo sangue. A secreção é o movimento de líquido do sangue para dentro do rim novamente, mas esse movimento deste líquido é de um líquido que já foi filtrado. E a excreção é o movimento deste líquido para fora do corpo, que consiste na urina. Então, vamos ver aqui. A filtração ela vai acontecer no corpúsculo renal, composto pelo glomérulo e pela cápsula de Bowman. E aí, olha só, o plasma chega pela artéria, pela arteríola e cai no glomérulo. Só que só 20% vai ser filtrado. Os outros 80% não podem ser filtrados e então volta para a corrente sanguínea. Depois de filtrado, esse líquido ele vai ser reabsorvido ali no túbulo proximal e depois de reabsorvido, algumas substâncias vão ser secretadas novamente para dentro do rim. Descendo ali na alça de Henle, eu tenho mais reabsorções tanto na alça descendente quanto na ascendente. No túbulo distal, eu também tenho reabsorção e secreção. Chegando no ducto coletor, eu vou ter a última reabsorção e secreção. Lembrando que a secreção, ela só vai acontecer em sequência de uma reabsorção. Então, eu tenho uma reabsorção, aí eu tenho uma secreção. E depois eu tenho a excreção da urina para fora do corpo. Vamos olhar essa tabela para nós terminarmos a nossa conversa sobre o néfron. Então, no corpúsculo renal, que é formado pelo glomérulo e pela cápsula de Bowman, acontece a filtração do plasma livre de proteínas dos capilares para a cápsula, ou seja, chega o plasma e então ele é filtrado. Lembrando que, eu não falei, as proteínas elas não conseguem ser filtradas pelos rins, então elas voltam, não consegue ser filtrada pelo glomérulo, então elas voltam para a corrente sanguínea e aí, se precisar, elas são secretadas de volta para o rim. Por isso que quando se tem proteínas na urina, quer dizer que as funções renais estão prejudicadas.
No túbulo proximal ocorre a reabsorção isosmótica de nutrientes orgânicos, íons e água, como a gente viu, e também secreção de metabólitos do sangue para dentro do rim e algumas moléculas xenobióticas, como a penicilina, que é um antibiótico. Na alça de Henle também ocorre reabsorção, tanto na alça descendente como na ascendente. E por fim, no néfron distal, que é formado pelo túbulo distal e pelo ducto coletor, ocorre reabsorção, regulação da reabsorção, de íons e também de água e manutenção do equilíbrio hidroelétrico e da homeostase. Também vai ocorrer um tanto de secreção no néfron distal, mas ocorre mais no túbulo proximal. O nosso glomérulo apresenta a taxa de filtração glomerular. O que significa? Que ele tem um máximo de filtração que ele faz por dia, que é 180 litros por dia ou 125 ml por minuto. Isso é considerado assim impressionante, considerando que o volume plasmático total é apenas cerca de 3 litros. Então, como que ele consegue filtrar 180 litros por dia? Ele consegue filtrar porque ele filtra esse sangue, o sangue no nosso corpo é filtrado por dia 60 vezes, para garantir que nós tenhamos um sangue puro, um sangue de qualidade, né? Sem metabólitos a mais, sem presença de corpos estranhos, percorrendo pelo nosso sistema circulatório. Se a maior parte do filtrado não fosse reabsorvido, olha só que curioso, se 99% não fosse reabsorvido, nós ficaríamos desidratados, nós ficaríamos sem sangue nos primeiros 24 minutos de filtração glomerular. Então, olha como o nosso glomérulo trabalha para garantir que o sangue esteja puro e circulando de modo adequado pela nossa circulação. A taxa de filtração glomerular ela pode ser afetada pelas flutuações da pressão arterial. Então, por isso que essa taxa de filtração ela tem uma autorregulação. E essa autorregulação vai proteger as barreiras de filtração da pressão arterial que pode danificá-las. Então, protege o nosso glomérulo de sofrer consequências devido ao aumento ou à diminuição da pressão arterial. E essa autorregulação é dividida em dois quesitos, a resposta miogênica e a retroalimentação túbulo glomerular. Quando se tem uma resposta miogênica, quer dizer que é uma resposta do próprio órgão, e ela está relacionada à habilidade intrínseca do músculo liso vascular de responder mudanças de pressão. Então, quer dizer que as artérias da renal vão responder a essa mudança de pressão e controlar ali, fazer essa autorregulação para não danificar os glomérulos. E a retroalimentação túbulo glomerular é um mecanismo de sinalização parácrina, que é de célula para célula sem o contato, pela qual mudanças no fluxo de líquido na alça de Henle alteram a taxa de filtração glomerular. Então, o que isso significa? Que vão ter substâncias que vão avisar que ocorreu mudanças lá no fluxo da alça de Henle, e aí elas vão avisar que isso pode causar mudanças na taxa de filtração, e aí o glomérulo já vai estar preparado para essas consequências. Por fim, temos a excreção. Excreção é a eliminação
de substâncias para fora do corpo. E aqui, nesse caso do sistema urinário, a excreção basicamente vai ser a urina. E a urina ela é o resultado de todos os processos que ocorrem no rim. Que processos? Filtração, reabsorção e secreção. Quando o líquido chega no final do néfron, ele apresenta pouca semelhança com aquele líquido que foi filtrado lá no corpúsculo renal. Agora, glicose, aminoácido e metabólitos úteis vão desaparecer, porque eles foram reabsorvidos de volta para o sangue. E os resíduos orgânicos estão mais concentrados. Então, aqueles resíduos que vão ser realmente excretados, que não possuem mais função no nosso organismo, vão estar em maior concentração. Lembrando que esse líquido só vai chamar urina na hora que chega na pelve renal e que ela vai ser armazenada na bexiga e excretada pela uretra. E a quantidade de excreção da urina vai depender da quantidade que foi filtrada, menos a quantidade que foi reabsorvida, mais a quantidade que foi secretada de volta para os rins. Então, com isso, eu tenho a taxa, a quantidade de excreção de soluto. E pela excreção desses solutos, como creatinina, ureia e ácido úrico, eu consigo fazer o acompanhamento da função renal. E o ato de excretar a urina é chamado de micção. Então, como eu disse, o filtrado ele vai deixar os ductos coletores, ele vai ser modificado e ali na pelve renal eu tenho a urina. Essa urina vai descer pelo ureter, vai chegar na bexiga e ser excretada pela uretra. Como que ela vai ser excretada pela uretra? Através dos movimentos do músculo liso da bexiga. Então, a nossa bexiga, ela é um órgão oco e ela tem uma parede que contém camadas bem desenvolvidas de músculo liso e camadas bastante elásticas. Na bexiga, então, como eu já disse, a urina ela vai ser armazenada até que seja excretada. Então, a nossa bexiga ela consegue se expandir até que tenha um volume máximo de 500 ml de urina. A uretra ela é um tubo contínuo junto com a bexiga e quem controla a abertura da bexiga para a uretra são os nossos músculos chamados de esfíncteres, que nós já conversamos na aula sobre sistema muscular liso. Esse esfíncter ele se mantém contraído quando não se tem o volume máximo, ou quando a pessoa já é maior e consegue controlar essa vontade de fazer xixi. Então, a hora que vai fazer a micção, o esfíncter relaxa e eu tenho a passagem da urina da bexiga para a uretra e depois a excreção para fora do corpo. Então, vamos ver o passo a passo da micção, ou seja, excreção da urina para fora do corpo. Bem, a micção ela vai ser um reflexo espinhal, como a gente já conversou lá no sistema autônomo, então ela está sujeita a controles conscientes e inconscientes relacionados ao encéfalo. Então, à medida que a bexiga urinária ela se enche, as paredes se enche de líquido, as paredes vão se expandindo, e à medida que essa parede vai se expandindo, os receptores de estiramento enviam sinais através do neurônio sensoriais para a medula espinhal. Tá avisando, tá enchendo de líquido e tá se expandindo. Então, essa informação ela vai ser integrada e transferida para dois conjuntos de neurônio. Lembrando que a bexiga é um músculo liso, então ela é controlada pelo sistema autônomo. Então, o estímulo da bexiga urinária cheia estimula os neurônios parasimpáticos que vão inervar
o músculo liso da parede da bexiga urinária. Então, são os neurônios parasimpáticos que dão a informação para a bexiga, para ela ir se expandindo. Então, à medida que o músculo da bexiga ali se contrai, o músculo do esfíncter ele vai relaxar para que ocorra a transferência da urina que está na bexiga para a uretra. Assim, a contração da bexiga ela vai acontecer como uma onda, empurrando a urina para baixo em direção à uretra. Então, ela exerce uma pressão e força o esfíncter abre, ele já tinha tido um estímulo para relaxar, ele vai abrir, e aí a urina ela vai descer para a uretra, auxiliada também pela força da gravidade. E aí da uretra ela vai ser excretada do nosso corpo. Nessa imagem nós temos a ilustração da bexiga urinária em repouso e da bexiga fazendo a micção. Então, ali no primeiro momento, eu tenho a bexiga se enchendo, então ela não está expandida. O esfíncter ele está fechado, está sendo contraído passivamente. E eu tenho um outro esfíncter externo que também permanece contraído, que é o esfíncter para expulsar realmente a urina do corpo. Esse esfíncter que fica no final da uretra, ele vai ser um músculo esquelético. Então, por isso que ele é controlado por um neurônio motor somático. Por isso eu tenho só um neurônio aqui ligando este músculo ao sistema nervoso central. Então, quando eu tenho estímulo para a micção, a primeira coisa que vai acontecer é que os receptores de estiramento eles vão disparar. Então, eu tenho um sinal para expandir a bexiga. Assim, os neurônios parasimpáticos vão fazer a contração do músculo liso da bexiga e os neurônios motores param de disparar o sinal do esfíncter externo, que é o que tampa a abertura da uretra para a saída realmente da urina. Depois que eu expandi a bexiga e parou a sinalização do esfíncter externo, o músculo liso ele vai se contrair e vai fazer uma pressão empurrando a urina que está na bexiga para a uretra. E essa pressão ela vai ser ajudada pela força da gravidade também. O esfíncter interno, que é a porta entre a bexiga e a uretra, ele vai se abrir e o externo também irá se abrir para ocorrer então a excreção da urina. Então, assim, nós terminamos o nosso entendimento sobre as funções do sistema urinário, esse sistema que é muito importante e que trabalha muito para um funcionamento adequado e homeostático do nosso organismo. Na aula que vem nós vamos conversar sobre como o sistema renal, como os rins ajudam no controle da pressão arterial. Então, até a próxima aula. Um abraço e até logo!